Sheila, sou assistente social, trabalho na primeira vara da infância e juventude de Cariacica. Vou falar um pouquinho do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, como que ele é organizado. O SUAS ele surgiu para organizar a política de assistência social, né? Então todas as políticas ligadas à assistência, ela está incluída dentro do SUAS. E ele é organizado em vários níveis, né? É bem parecido com o SUS, que a gente já está acostumado, que surgiu primeiro, né? Que ele tem nível de complexidade das políticas ou dos serviços de baixa complexidade, né? Que é básica, de média e de alta. Então nosso foco hoje é falar um pouquinho do acolhimento institucional. O acolhimento institucional, as crianças que estão no serviço de acolhimento, elas estão no serviço de alta complexidade, né? Por que alta complexidade? Porque são crianças que foram retiradas do seu convívio familiar, do convívio com a família, né? Então, dentro do SUAS, esse serviço é considerado de alta complexidade. A básica, né, a atenção básica de baixa complexidade, são serviços preventivos, para que as pessoas não fiquem em situação de risco, de vulnerabilidade, que hoje eles acontecem nos CRAS, né? São serviços nas comunidades para evitar que a situação chegue na alta complexidade. Então a gente tem a básica, a média e a alta. Então os serviços nas comunidades para evitar a situação que crianças, que jovens, que até adultos cheguem na situação de risco, são os de baixa complexidade, né? Que são atividades na própria comunidade, com a criança inserida na família, com a criança na escola, né? Para uma prevenção, né? São os cursos que acontecem nas comunidades, são atividades dentro de serviços de assistência social, como projetos sociais voltados para crianças, para jovens, né? Jovens que estão inseridos na família. Quando acontece alguma violação de direitos, seja uma criança que está fora da escola, uma criança que sofreu algum tipo de violência física, sexual, psicológica, ela precisa ser atendida por um serviço já especializado, né? Que ela já não tá mais, ela já saiu daquela zona de prevenção, porque aconteceu uma violência, então ela vai ser atendida num serviço especializado, que hoje dentro da assistência é o CREAS, né? Os serviços especializados de assistência social. No CREAS se trabalha já quando aconteceu alguma violência, seja com crianças vítimas, né, de violência física, de abuso sexual, seja com idosos ou adolescentes que estão cumprindo medidas, né, socioeducativas porque cometeram algum ato infracional. Então eles têm um acompanhamento especializado nesses serviços. São crianças, jovens, adolescentes, pessoas idosas ou pessoas com deficiência que já tiveram o seu direito violado. Então isso está na média do CREAS. E na alta são serviços de que a assistência desempenha com pessoas, né, seja crianças, jovens e adultos, que perderam essa vinculação com a comunidade e com a família, né, que já estão institucionalizados. Então hoje o abrigo está nesse setor, né, do serviço, né, desse setor de complexidade, a alta complexidade. E hoje os abrigos, né, que eu vou falar um pouco da realidade de Cariacica, a gente vê que infelizmente por falha nos níveis básico e no médio, a gente tem ido diretamente para a alta, né? O conselho tutelar é aquele que chega na criança, na comunidade, quando ele recebe alguma denúncia de alguma violação de direitos, seja que a criança, né, sofreu uma violência física, que está fora da escola, ou a criança que está passando por necessidade de falta de alimentação, de cuidado de higiene, enfim, vários tipos de violência. A porta de entrada para essa comunicação, para essa denúncia é o conselho tutelar, que está lá na comunidade, que vai até aquela família, e quando ele verifica uma dessas violações de direitos, ele aciona os serviços que existem. Só que infelizmente hoje a gente está vendo uma ausência desse serviço, dessa organização da política que garanta realmente proteção às famílias, às crianças. E por isso, muitas vezes, por não ter aonde encaminhar, não ter serviços, né, que prestem realmente com eficácia, com continuidade, o apoio a essas famílias, o conselho tutelar muitas vezes ele já pula, né? Ao invés de garantir o básico, ao invés de investir na média, eles já pulam lá para a alta complexidade. Então a gente tem visto cada vez mais um aumento do número de crianças institucionalizadas pela falta de apoio às famílias, às políticas, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi promulgado em 1990, quer dizer, já temos uma caminhada aí do Estatuto, e a gente vê que os direitos
a gente está retrocedendo ao invés de avançar, né? As políticas não estão sendo garantidas para as crianças, e aí hoje a gente tem, infelizmente, o Estatuto, em 1990, quando ele foi promulgado, ele garantiu o direito da criança em viver em família, porque antes do Estatuto, o simples fato do pai estar desempregado, da criança, né, ser de uma família pobre, era justificativo para ela ser institucionalizada. Então a gente tinha aqueles grandes orfanatos que as próprias famílias levavam as crianças até o orfanato e deixavam lá, porque elas não tinham condições de cuidar. Então, muitas vezes, abrir mão do cuidado do seu filho era a única forma de conseguir um tipo de assistência para aquela criança, né, daquela família pobre. O Estatuto veio para mudar isso, porque ele falou, não, a criança tem o direito de viver em família e o Estado, o poder público, é que tem que garantir as políticas de apoio para essa família. A gente caminhou um pouco e agora a gente está retrocedendo, né, porque a gente não está tendo realmente políticas eficazes para garantir o apoio a essas famílias que muitas vezes estão envolvidas com o uso de drogas, com a questão do álcool, né? A falta de recursos mesmo de sobrevivência. Então, tudo isso vitimiza essas crianças que estão indo para o acolhimento. A gente também tem muitas famílias com pais com situação de transtorno mental, né? Que não conseguem exercer os cuidados dos filhos. Então, esses são motivos que têm levado as crianças para o acolhimento institucional. E a criança chega no acolhimento, e aí a gente tem o mínimo, ao mesmo tempo que a família muitas vezes, né, é punida com a retirada das crianças, o tempo tem sido cada vez menor para a gente trabalhar essas famílias, né? Então, por que o serviço de acolhimento institucional é de alta complexidade? Porque vai trabalhar com a gente faz muito comparativo com a saúde, né? A unidade de saúde é básica, então lá a gente vai trabalhar pediatria, os cuidados que a mãe tem que ter com o bebê, né? O que a pessoa tem que fazer para ela não ter pressão alta, isso na saúde. Na assistência, o CRAS vai trabalhar isso também. O que a família tem que fazer para cuidar bem da sua criança, do seu filho, quais os cuidados que a gente tem que ter com o idoso, com o deficiente, tudo numa linha preventiva, para evitar o acontecimento, né, das doenças, das enfermidades. Na assistência social, o CRAS trabalha essa prevenção para não haver violação de direitos, mas quando existe a violação de direitos, a gente tem que tentar reverter essa situação. Na saúde, a alta complexidade é o hospital. Por quê? Porque já tem ali a questão da enfermidade, o problema de saúde que tem que ser tratado. Na assistência, o acolhimento institucional é alta complexidade comparado com o hospital, porque já houve uma violação de direito grande, a criança está privada da convivência com a família, no momento em que ela está em desenvolvimento, né? A criança está desenvolvendo todas as suas capacidades físicas, mentais, psicológicas, né? Então ela precisa do ambiente familiar para poder se desenvolver com qualidade e ela está privada desse direito. Então a gente tem um tempo mínimo, tem que fazer uma intervenção certeira naquela família para poder reverter aquela situação e a criança ir, né, voltar para sua família ou ir para uma outra família. Então, infelizmente, a gente tem um tempo pequeno para trabalhar isso. E a gente vê que na unidade básica de saúde, né, a gente tem profissionais que às vezes não precisam de tanta especialidade, porque eles vão trabalhar a prevenção. Na assistência social, no hospital, a gente precisa daquele profissional especialista, porque ele vai ter uma cirurgia de coração, uma cirurgia no cérebro, né? Então, um enfermeiro não pode fazer uma cirurgia cardíaca, não pode fazer uma cirurgia neurológica, e ao mesmo tempo, fazendo um comparativo com a assistência social, às vezes a gente precisa de um profissional altamente qualificado para poder fazer essa intervenção, porque é uma aposta na família, é um atendimento especializado àquela criança que está ali sofrendo pela retirada da comunidade, da família, né, do convívio. E infelizmente a gente ainda tem muito para caminhar, porque a gente não tem, às vezes hoje os serviços estão sucateados, a gente tem um número grande de famílias, de crianças acolhidas, de famílias para serem trabalhadas, a gente tem pouca retaguarda da rede para trabalhar essas famílias. Então quando a criança vai para o abrigo, a gente precisaria da rede toda sessionada para olhar para aquela família daquela criança acolhida e centrar todos os esforços nela, porque pela lei ela tem 3 meses para poder fazer algum movimento de mudança para a criança voltar para a família. E se a gente for pensar, é um tempo pequeno, porque quando o conselho tutelar chega na criança, ele já chega, muitas vezes aquela criança é só uma pontinha, né, do iceberg. E ali por trás daquela criança, às vezes tem várias gerações que já sofreram a violência e naquela criança que está ali no abrigo é onde veio à tona, né? Então, sim, são marcas que geralmente são passadas de geração em geração
e que vai culminar, que vai finalizar com o acolhimento daquela criança. Então a gente precisa de serviços realmente qualificados, eficazes, contínuos, para tentar reverter aquela situação de violência dentro da família, para que a criança possa voltar para o convívio familiar. Então, assim, o acolhimento institucional, a lei diz, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, é medida excepcional e provisória, né? Tem que ser rápido, não pode demorar. A criança não pode ficar muito tempo no abrigo, porque é um prejuízo muito grande para o desenvolvimento dela. No abrigo, né, dificilmente a gente consegue ter o nosso cantinho, ter as nossas coisas, ter a nossa individualidade preservada. Vamos imaginar os adolescentes, né, que hoje nenhum adolescente vive sem o celular. Um adolescente que está no abrigo, ele não pode ter celular, né? Então ele tem um ser, por mais que a lei fale, né, que o abrigo não é um lugar de privação de liberdade, a gente tem sim um cerceamento da liberdade dessa criança, desse adolescente, né? Dificilmente uma criança que está no abrigo, ela vai poder ir na rua a hora que ela quiser, para brincar com um coleguinha, né, para jogar bola, para soltar pipa. Ele tem que seguir todo um rito institucional, né? Até por conta da organização ali. Então, os cuidadores que estão com essas crianças também, eles precisam entender que essa criança ela não pode ser tratada como a gente trata o nosso filho, né? Porque o nosso filho, ele está dentro de uma dinâmica, de uma convivência, né? Que a gente cuidou desde pequenininho, né? E aí a gente já vem imprimindo aquele ritmo. E no abrigo não, né? A gente fala abrigo, a gente já está viciado, mas na instituição de acolhimento, infelizmente, a gente tem assim, muda-se os nomes, mas as práticas são difíceis de mudar, né? Porque a gente tem muitas instituições de acolhimento que funcionam ainda na lógica dos orfanatos, né? Mas hoje a gente era orfanato, agora passou depois para abrigo, hoje é instituição de acolhimento, casa de acolhimento provisório, enfim. Então, as crianças que estão institucionalizadas, elas são diferentes dos nossos filhos, né? Porque os nossos filhos, eles têm um olhar individualizado, eles têm uma referência do que é ser cuidado, de como são as regras de convivência na nossa casa, né? E a criança que está institucionalizada é uma criança que ela já viveu uma situação de violência grave na família dela. Não é qualquer tapinha que a criança vai para o abrigo, né? Não é qualquer bronca, não é qualquer... Não, são situações reiteradas, são violências graves que colocaram em risco a vida daquela criança. Então, uma criança que muitas vezes ela não tem referência do que é o cuidado, do que é a atenção, do que é o carinho, né? Então, essa criança ela vai sim, e é compreensível que ela tenha um comportamento agressivo, que ela não saiba muitas vezes as regras básicas de convivência, de respeito, porque aquilo não foi ensinado para ela. E a criança é aquilo que ela vive. Então, quando a criança está institucionalizada, por que a gente tem que ter esse olhar especializado, né? Essa atenção diferenciada? Não pode ser qualquer cuidador, não pode ser qualquer assistente social, não pode ser qualquer psicólogo. É igual a lógica do hospital, né? O técnico de enfermagem não vai fazer uma cirurgia cardíaca, neurológica, é tão difícil, né? O profissional que atua no abrigo, ele tem que ser um profissional especializado, ele tem que estar preparado para lidar com aquele sofrimento, né? Com aquela enfermidade social que a criança vai trazer. Porque, igual eu falei, às vezes são marcas que vêm de geração em geração. Ao mesmo tempo, a gente também tem que ter um olhar diferenciado para aquela família. Porque muitas vezes aquela mãe que bateu, aquela mãe que permitiu o abuso, que fechou os olhos para o abuso, também sofreu um abuso sexual. Então ela também vem naturalizando, né? Muitas vezes elas falam assim, mas eu sofri e sobrevivi, minha filha também. Então é uma coisa às vezes até inconsciente, ela não tem consciência daquilo que está falando. Então nós não podemos tratar as crianças que estão acolhidas como nós tratamos nossos filhos, né? A gente tem que ter um olhar diferenciado, um olhar especializado, um olhar técnico, mesmo que a gente seja cuidador, mesmo que a gente trabalhe na cozinha, né? Porque aquela criança, ela foi vítima de uma violência muito grande. E aquele comportamento que a gente está repreendendo ali, muitas vezes que é considerado abusivo, agressivo, ou seja, um comportamento que a gente não tolera nos nossos filhos, ele vai ser totalmente justificado pela história de vida daquela criança. E a gente tem que ter um olhar também diferenciado para aquela família, porque igual eu falei, né, a família também é vítima da falta de investimento em serviços públicos, de saúde, de educação, de geração de emprego e renda. Então, né, o nosso olhar tem que ser diferenciado, né? A gente não pode tratar pelo senso comum, né? Nós temos que estudar, nós temos que entender
a especificidade desse nosso trabalho com as crianças, com as famílias acolhidas. E essa família, ela precisa ser, assim, ter muito investimento, ter todo, né, o suporte da rede de serviços. Então, o pessoal que está na equipe do abrigo, né, da instituição de acolhimento, ela tem que ter uma interface grande com o CRAS, né, com CREAS, com todos os serviços que existem no município que possam ser acionados para amparar essa família, né, da saúde. Muitas vezes a gente tem casos de dependência química, de uso abusivo de drogas, né, de transtorno mental. Então, essas famílias, as famílias dessas crianças acolhidas, elas têm que ter um tratamento diferenciado. Elas não podem entrar no final da fila. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade do município, né? O pai do João que está lá no abrigo, ele precisa de ir no programa de saúde mental. Tudo bem, mas ele não pode ficar esperando no final da fila, ele tem que ter prioridade no atendimento. Por quê? Porque em 3 meses o juiz vai avaliar a situação de Joãozinho. Se o pai dele não tiver mudado, feito nenhum movimento, ele corre o risco de perder definitivamente, né, o poder familiar sobre essa criança ir para uma outra família. Só que nem sempre a gente consegue, né, uma família para a criança que está institucionalizada, mesmo que ela seja, né, destituída do poder familiar. Então, assim, tudo isso para falar que o serviço de acolhimento institucional é um serviço de alta complexidade, porque pode virar, né, mudar para sempre a vida dessas crianças. São crianças que já passaram por situações de violência, que estão privadas do convívio familiar, é prejudicial para ela ficar muito tempo no abrigo, né, e ao mesmo tempo tem que ser uma ação rápida para tentar apoiar ao máximo essa família para que ela possa se reorganizar para receber novamente a criança. E se ela não conseguir, que também sejam acionados mecanismos para as crianças poderem ter o direito de viver em família, e se não for na sua família de origem, numa família substituta. É um serviço que exige muito e porque também é muito danoso para a criança a institucionalização. E aí a gente tem algumas alternativas enquanto a criança está no abrigo e não se resolve a situação dela de voltar para a família de origem ou de ir para uma família substituta, para que seja minimizado esses danos do acolhimento institucional, né? Porque eu falo até muitas vezes assim, no dia a dia, no meio de semana, até que o acolhimento é um pouco mais leve, porque de manhã você está na escola, de tarde você vai para uma atividade extra, né? Seja futebol, artesanato, né? Aqui no município as crianças participam de um projeto social no horário que não estão no contraturno, então assim, é mais tranquilo. E no final de semana? Não tem equipe técnica, o número de educadores é reduzido e as crianças não têm as atividades rotineiras, né? Nas nossas famílias, as crianças ficam doidas para chegar no final de semana. No abrigo, ao contrário, né? Porque o final de semana são aqueles dias que, né, não vai ter ninguém, vai diminuir o movimento, vai ter pouca atividade para as crianças. Então, foi pensado, né, em outras estratégias, que é o apadrinhamento afetivo e também a família acolhedora. O apadrinhamento afetivo é um projeto que tem dado muitos frutos e muitos resultados. Muitas pessoas falam assim, mas às vezes a criança vai sair e depois vai ter que voltar para o abrigo, né? Poxa, ela vai criar um vínculo com a madrinha e com o padrinho, mas ele não vai poder adotar. E essa família, né? Como é que vai ficar de ter que levar a criança para o abrigo e vai se apegar? E a gente fala que a gente trabalha numa lógica de redução de danos, né? Porque vamos nos colocar no lugar das crianças, a gente gosta muito de falar pelas crianças, né? Mas vamos nos colocar no lugar das crianças. Se não fôssemos conosco, né? Se fosse conosco, a gente ia preferir ficar no sábado e domingo o dia inteiro no abrigo, com poucas atividades, né? Muitas vezes sem ter muita opção de lazer, ou a gente ia preferir ir passar o final de semana em família, ter a oportunidade de ir numa igreja, de ir numa pracinha, de passear, de, né, fazer um almoço conjunto, de ter um olhar personalizado pra gente e depois voltar para o abrigo, né? Então o apadrinhamento afetivo trabalha nesse sentido, de proporcionar essas crianças que estão acolhidas já há algum tempo, crianças acima de 7 anos, porque as que estão abaixo de 7 anos geralmente têm mais chances de serem adotadas, se tiverem, né, disponibilizadas já a sua situação jurídica para adoção. Então, o apadrinhamento afetivo, os padrinhos, pessoas que têm esse interesse de apadrinhar criança, eles se cadastram, eles passam por uma seleção, junto com uma equipe técnica que vai avaliar se eles têm um perfil para ser padrinhos afetivos, e eles vão apadrinhar crianças. Esse apadrinhamento consiste no que eles vão até a instituição de acolhimento, combinam, né, com a coordenação, com a equipe técnica, quando que eles vão poder buscar. Geralmente os padrinhos pegam as crianças aos finais de semana, férias, feriado, né, de acordo com a disponibilidade. E é um compromisso que ele assume, né, com a criança e com a instituição de acolhimento. E aí a criança vai passar o final de semana com essa família,
vai poder, a família pode passear, pode até, né, fazer pequenos passeios, né, entre municípios, né, enfim, vai participar da vivência familiar dessa família e minimizar um pouco o dano do acolhimento institucional. Uma outra alternativa, que é diferente do apadrinhamento, que tem surgido agora nos últimos anos, né, ainda estamos caminhando, é o família acolhedora. Que, diferente do apadrinhamento, o família acolhedora são famílias que se cadastram, passam por uma seleção para receber crianças na sua casa. Então as crianças elas vão ficar, ao invés de ficar no abrigo, na instituição de acolhimento, elas vão ficar nas famílias, né? O acolhimento familiar que a gente chama, enquanto se resolve a situação jurídica dela. Então a criança ela vai morar com uma família que vai cuidar dela naquele período, tem que levar na escola, tem que levar no médico, todos os cuidados que o abrigo faria, a família faz e a criança tem o mesmo processo judicial de como estivesse no abrigo. Ao final do tempo previsto do acolhimento, a criança ou vai retornar para a família de origem ou vai ser disponibilizada para uma adoção numa outra família. Então são essas modalidades, né, para minimizar os danos do acolhimento institucional hoje que a gente tem.